Bem-vindo a mais um vídeo. Assista até o final, inscreva-se no canal, deixa aquele like, é nóis! Top 10, os países mais pobres do mundo. 10, Guiné-Bissau. A República da Guiné-Bissau fica na África Ocidental e tem uma população de 1,6 milhão de pessoas. Portugal a colonizou até conseguir se tornar independente em 1974. Sua economia é frágil e praticamente não há transações comerciais, sendo seu PIB um dos menores, o que o classifica como um dos países mais pobres do mundo, de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 9. Serra Leoa. A República da Serra Leoa fica na África Ocidental. Tem cerca de 5 milhões de habitantes, que vivem, em sua maioria na capital Freetown. O país passou pelas mãos portuguesas e foi bastante explorado pelo Reino Unido. Entre a década de 90 e o começo do século XXI, o país enfrentou uma terrível guerra civil, o que o deixou com índices de desenvolvimento humano ainda mais baixos. 8. Burundi. Quando comparado aos demais países já citados neste vídeo, a República do Burundi é um pequeno país que também fica na África. Ele se destaca no mapa mundo, pois é em seu território que fica a nascente do rio Nilo. A capital da República do Burundi é Bujumbura. Apesar do pequeno tamanho, sua pobreza é grande. A população não tem acesso à infraestrutura, saneamento, emprego, educação e saúde. 7. República Centro-Africana. A República da África Central ou República Centro-Africana, como o próprio nome já diz, fica no centro do continente. Sua capital é Bangui. Pertenceu à França do final do século XIX até 1960. Porém, as primeiras eleições só vieram na década de 90 e não duraram muito, pois em 2004, o país entrou em guerra por fatores políticos. Desde então, há inúmeros conflitos de natureza étnica e religiosa que já dizimou boa parte da população e o coloca como um dos países mais pobres do mundo. 6. Eritreia. Eritreia fica no chifre da África. Sua capital é Asmara e possui uma população de, aproximadamente, 5 milhões de habitantes formado por 9 etnias. A Itália estava com o país até a década de 1940, que depois passou para as mãos da Etiópia. O país é um dos 10 mais pobres do mundo e falta educação, saneamento e os direitos humanos são frequentemente desrespeitados. Há uma supressão enorme da liberdade tanto da população civil quanto dos órgãos da imprensa que, na verdade, pertencem ao Estado. 5. Zimbábue. A República do Zimbábue fica no sul da África e possui cerca de 16 milhões de habitantes. Ela já foi colônia britânica até 1965, passou por guerras internas durante mais de uma década e em 1980, conseguiu ficar em paz por uns anos. Pouco tempo depois, o regime ditatorial dominou o país e foi responsável por inúmeros agravos aos direitos humanos. Somente em 2017, seu líder ditador foi preso pelo Exército Nacional que aplicou um golpe. A economia é instável e propagadora de uma crise financeira que deixa a população ainda mais pobre. 4. Burkina Faso. O Burkina Faso é um país africano cuja capital é Ouagadougou. Últimos dados revelam que ele tem um pouco mais de 15 milhões de habitantes. Passou muitos anos dominado pela França e na década de 60 conquistou sua independência. A população, em sua maioria pratica o islamismo e sua pobreza extrema o deixa nas primeiras posições de países mais pobres do mundo. De acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Burkina Faso tem o menor nível de alfabetização no mundo. 3. Moçambique. Moçambique, oficialmente designado como República de Moçambique, está no sudeste do continente africano. Sua capital é Maputo. O país foi colonizado pelos portugueses até sua independência na década de 70. Depois disso, houve uma séria guerra civil que durou entre 1977 e 1992.
É um país muito rico em recursos naturais, e apesar de seu PIB ter crescido nos últimos anos, o IDH não acompanha esse ritmo e o país é um terceiro mais pobre do mundo. 2. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo fica na África Central. É o segundo maior país do continente, cuja capital é Kinshasa. São cerca de 86 milhões de habitantes. São mais de 200 grupos étnicos que tornaram-se independentes da Bélgica na década de 60. Por incrível que pareça, a República Democrática do Congo é um dos países mais ricos em recursos naturais, porém, essa riqueza não gera bem-estar, cidadania e qualidade de vida para os seus habitantes, que sofrem com a fome e péssimas condições de sobrevivência. 1. Níger. Níger fica na África Ocidental e é a maior nação territorial dessa região africana, porém 75% é composta pelo deserto do Saara. Esse clima predominantemente seco faz com que a escassez por água seja um dos maiores problemas do lugar. No campo da política, o Níger passou por 3 períodos de regime militar. A população sofre com a falta de escolas, saneamento, alimentos, água e assistência social e de saúde. Lista dos países mais pobres do mundo, e seu IDH. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.